o medo do novo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, lá no versículo 9. Eu quero ler com você, nós vamos tratar desse assunto esta manhã. Josué capítulo de número 1, versículo número 9. Enquanto isso, você pode deixar seus comentários aqui embaixo, o que você está achando da mensagem, o que ela está falando no teu coração. E se você vive esse período de medo na sua vida, seja medo da pandemia, seja medo da questão financeira, seja medo da questão do seu emprego, enfim, como está essa questão na sua vida? Comente aqui embaixo, depois nós vamos estar vendo aqui os comentários de vocês, tá bom? Josué, capítulo 1, no versículo número 9, diz assim, esse texto, apenas o versículo 9, diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Um texto conhecidíssimo nosso, um texto lindo, um texto que nos traz essa fé, essa esperança no nosso coração diante do medo. Eu quero trabalhar esse texto com vocês, o capítulo 1 de Josué, e eu quero, antes de nós começarmos a falar do texto, eu queria perguntar para você uma coisa. Você tem medo do novo? O que seria o novo? Seria aquilo que surge em nossas vidas que muitas vezes nós não esperamos. Como por exemplo, talvez lá no mês de janeiro, estava começando o ano 2020, e em algum momento você imaginou que hoje nós, o mundo, o país estaria da maneira que está por causa de uma pandemia, isolamento social, a questão econômica afetando as pessoas. Quem imaginaria que chegaria a tudo isso? O novo chegou. Isso é um novo nas nossas vidas. Ou talvez você que trabalha, tem seu emprego, será que quando você, lá no Natal de 2019, você imaginaria que nesse período, mês de abril, maio, você estaria preocupado com a perda do seu emprego por causa de toda essa pandemia que está acontecendo? É algo novo. Será que na virada do ano, 2019 a 2020, você imaginava que nesse período de abril, você estaria com medo de sair de casa por causa do vírus que está aí assolando as pessoas, tendo que ficar em isolamento, fechado dentro de casa? É o novo. E essas novidades surgem em nossas vidas constantemente. Isso demonstra, primeiro, que nós não temos o controle de todas as coisas. E isso nos traz o quê? Uma certa ansiedade, é o que eu falei ontem na live de ontem, no sábado. Além disso, isso me ensina que o novo, ele tem um propósito em nossas vidas. A partir do momento que eu creio que Deus é um Deus de propósito, eu creio que tudo em nossas vidas tem um propósito, inclusive o novo. Então, nesse sentido, viver o novo é algo comum para o ser humano. A grande questão é que nós temos medo de viver o novo. Primeiro porque o novo sai do nosso controle, sai da nossa programação, né? Sai da nossa agenda. Nós planejamos a nossa vida e é importante isso. Temos nossos sonhos, nossas metas como ser humano. E quando no meio dessa agenda, desse planejamento, alguma coisa se infiltra ali e faz morada ali que nós não esperávamos, isso nos traz receio, nos traz medo, nos traz preocupação. A verdade é que as pessoas, elas têm medo da mudança por uma simples questão. A mudança é uma incógnita, ou seja, é algo desconhecido. Com toda certeza, por ser algo que pode acontecer, a pessoa ainda não viveu o que está por vir. Por isso a dúvida, a insegurança e o medo são sentimentos frequentes quando se fala em mudança. Então, o novo para nós, o acontecimento novo acontece, nos gera dúvida, porque nós não temos o controle, nós não sabemos direito o que é.
E principalmente quando se trata dessa pandemia que estamos vivendo, onde nem grandes cientistas, as pessoas que estudam esse assunto, têm as respostas para tudo isso. E quando nós nos deparamos com medo, a nossa mente, ela fantasia muita coisa. A nossa mente fantasia, ela cria um ambiente, ela cria situações. E essas situações podem ser uma imaginação negativa ou uma imaginação positiva. O medo, ela pode ser fruto da sua e da minha imaginação. E nós vivemos isso por quê? Como, por exemplo, eu não sei se você já teve esse pensamento. Quando surge essa pandemia, o medo, ele começa a brotar no coração das pessoas. Por quê? Porque nós começamos a ver várias pessoas sendo infectadas e muitas morrendo. E a nossa imaginação, ela já cria uma fantasia, como eu disse, pode ser positiva ou negativa. E essa fantasia já imagina, já cria uma situação onde eu estou infectada, minha família está infectada, pessoas da minha família estão morrendo, eu estou morrendo, e aí criamos essa imaginação toda. E essa imaginação, ela vem do nosso coração como uma verdade, mesmo não acontecendo. E aí brota em nosso coração medo. E a grande questão do medo é quando esse medo nos paralisa. Como eu disse ontem sobre a ansiedade, o medo, no meu entendimento, o medo é algo normal, natural ter medo, porque o medo nos leva a ter precaução. O problema é quando o medo, ele vai para uma região, para um extremo, chamado pânico, chamado terrorismo. Esse é o problema do medo. Agora, o medo da precaução, esse medo é saudável. Porque esse medo não vai nos fazer chegar na beira de uma ponte e olhar para baixo e se jogar. Porque o medo vai nos dar essa precaução. Né? O medo de precaução vai nos fazer chegar perto de uma fogueira e vai botar um limite em nossa proximidade. Porque sem ela nós nos jogaríamos na fogueira. Exemplos simples, mas são exemplos do medo de precaução. O problema é quando essa fantasia que criamos, ela nos traz e nos leva ao terror, nos leva ao pânico, ao desespero. Como, por exemplo, no início dessa pandemia, nós vimos a correria que foi aos mercados para estocar comida, porque a mente humana já fantasiou uma situação onde ia acabar as coisas do mercado e as pessoas iam estar isoladas na sua casa como se fosse uma caverna, onde não teria mais como sair de casa e precisava estocar comida e outras coisas. Então, nós fantasiamos e criamos em nossa mente situações que não existem. E aí essas suposições nos levam ao pânico e ao terror. Não é que é errado você imaginar isso, não é isso. A grande questão é quando essa imaginação se torna uma verdade ao meu coração. Sai do campo da imaginação, da suposição e vem para o campo da verdade. Uma verdade não criada por nós mesmos, não pela sociedade. Essa é a questão. E dentro disso, o próprio Lutero, ele tem uma frase que diz o seguinte. Martinho Lutero, reformador do século XVI, ele diz o seguinte: tenho mais medo do meu coração do que do Papa e dos seus cardeais. Lutero, então, ele trabalha essa questão do medo, dizendo que o problema é o coração dele, isto é, ele reforça essa ideia de que a fantasia que nós criamos no nosso coração, esta fantasia, este mundo da nossa imaginação, nós fazemos com que ela se torne verdade e desse para o coração, nos trazendo medo. E Lutero diz que ele tem mais medo do coração, isto é, da imaginação que surge na mente dele, do que do Papa e dos seus cardeais. Lembrando aqui da reforma do século XVI, onde Lutero estava com as questões lá em relação aos papas, aos cardeais, daí na Igreja Católica, tá bom? Muito bem.
O que tudo isso tem a ver com a minha e com a sua vida? O que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos lá de Josué, capítulo 1? Para você situar, para você lembrar do texto de Josué, você já deve ter lido esse texto várias vezes e ouvido outras pregações sobre esse texto. Quem foi Josué? Josué era um auxiliar de Moisés. Moisés, na sua caminhada toda no deserto, libertando o povo, na sua caminhada pelo deserto para levar até a terra prometida, Josué foi o seu ajudante. E se você lembrar lá na guerra com os amalequitas, Josué foi aquele que foi nas batalhas, enquanto Moisés, Hur e Arão, eles estavam no monte, e Moisés com as mãos levantadas orava, e o povo vencia. Quando a mão de Moisés cansava e abaixava, o povo era derrotado, até que Hur e Arão seguraram as suas mãos para que o povo vencesse. E Josué era o chefe dessa batalha, estava à frente da batalha com o povo ali de Deus. E nesse momento da história, se você prestar atenção, em Deuteronômio 34, você vai ver a morte de Moisés. Aqui acaba o ciclo de Moisés. E aí necessita de um novo líder para seguir o povo. Então Deus, ele vem e ele fala com Moisés, lá com Josué, lá no versículo 2 do capítulo 1 de Josué. Diz assim, ó: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Isto é, Deus fala com Josué e fala isso para Josué se preparar para ir para a terra que ele prometeu. E aí Deus, ele começa conversando com Josué, lá no versículo de número 5, e ele diz assim: você nunca será derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. E aí Deus chama Josué para esse propósito, para liderar agora esse povo. Vendo que seu líder Moisés tinha falecido, já não estava mais ali, precisaria de um líder para continuar a caminhada com o povo. E Josué, então, Deus o chama para esse novo, de um ajudante para agora o líder do povo, que faria com que o povo chegasse à terra prometida. E nós podemos aqui perceber esse chamado de Josué, muito parecido com o chamado lá de Moisés também. Nos faz lembrar desse chamado por ser parecido. E as promessas de que Deus estaria com Moisés é a mesma promessa de que Deus fala para Josué no seu chamado. E aqui nesse momento, Josué, no final do Pentateuco, final dos 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros, começa já Josué com esse novo, com essa novidade de vida. E aqui estava pensando, será que Josué não teve um frio na espinha ao saber do novo? Ao saber que agora, de um ajudante para o líder, como você receberia essa notícia de Deus? Não foi uma notícia de um homem, de um ser humano, foi de Deus, do próprio Deus, falando para ele: olha, você agora vai comandar o povo. Você agora vai me levar ao povo. É o novo que surgiu na vida de Josué. A novidade. E esse texto me ensina 3 coisas que eu queria deixar com você, para você pensar. Sobre ter uma vida sem medo. Vencer o medo do novo. Eu queria dizer para você a primeira lição que eu quero dar para você aqui é o seguinte: que o novo, para mim, o novo é para mim, não é novo para Deus. Entenda que o novo que surge nas nossas vidas, para nós é algo novo, mas para Deus não é algo novo. Isso é tão importante que nos mostra que nós não estamos sozinhos,
que o nosso Deus, o Deus que nós cremos, sabe de todas as coisas. No versículo 2 de Josué, capítulo 1, ele diz assim: o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Isto é, Deus já sabia de tudo que estava acontecendo. E Deus escolhe Josué para viver esse novo. Que no coração de Deus não é novo, é algo que vai acontecer porque a promessa é a propósito. E aqui nós entendemos que uma caminhada de fé deve nos fazer olhar para o novo como um presente de algo que nós não tínhamos. Nessa perspectiva de que o novo é apenas para nós e não para Deus, deve nos levar a entender que esse novo é um presente de Deus para nós. Um presente de algo que nós não tínhamos. Lembra quando você era criança, festa de aniversário? Quando era seu aniversário, você ficava ansioso para saber quais os presentes que você ia ganhar. E as pessoas chegavam e davam os presentes ali, ó, para você um presente. E você pegava esse presente sem medo algum e abria feliz, porque era um presente, era algo que você não tinha possivelmente. É nesse sentido que eu penso que o novo que surge em nossas vidas é um presente de Deus. Ah, mas pastor, mas como pode algo novo, tão ruim, ser um presente? Peraí, mas nós não entendemos que todas as coisas têm um propósito. O texto nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então seja um presente aos nossos olhos bom e um presente aos nossos olhos ruim, mas tudo há um propósito e tudo Deus quer nos ensinar. Nesse sentido, nós precisamos entender que tudo que nós passamos de novo em nossas vidas é um ensinamento de Deus, por isso é presente. É presente porque parte de Deus e parte do cuidado de Deus conosco, do ensinamento de Deus em nossas vidas, da maturidade que Deus deseja que nós cheguemos. Nesse sentido, eu me lembro de Ruth, a história de Ruth e Noemi, lembra? Lembram de quando a família de Noemi morre lá em Moabe e Ruth, uma das suas noras, junto com Orfa, elas voltam para a terra junto com Noemi, e toda aquela situação de luto e tristeza, lembram? Então Noemi faz um discurso para as duas, pedindo para que as duas voltassem para a terra delas, para que conseguissem um novo casamento. E Orfa, ela pega e volta para sua terra, mas Noemi tem uma atitude espetacular. Ruth olha para Noemi e diz: olha, a partir de agora, o seu Deus é meu Deus, onde a senhora for eu irei. Isto é, Ruth estava disposta a viver algo novo. Ruth estava saindo da sua terra, dos seus parentes, estava disposta a viver algo novo. E esse algo novo era estar com Noemi nessa caminhada, voltando para a terra de Noemi. E isso me traz um ensinamento de que, preste atenção na história de Ruth. No final da história, o que acontece? Ruth, ela casa novamente com Boaz e ela se torna a descendência de Jesus, porque ali é a descendência de Davi, começa a surgir ali. E olha que interessante, imagina se Ruth não tivesse aceitado, ou se Ruth não tivesse tomado essa atitude de aceitar esse novo na vida dela. Ela talvez não teria vivido essa experiência que ela viveu, não somente de vida, mas principalmente com Deus, de experiência com Deus. Então, primeiro ensinamento: o novo para mim, o novo para nós, não é novo para Deus. Lembre-se disso. Deus sabe. E se você crê nesse Deus poderoso, nesse Deus que cuida de nós, sabe todas as coisas, então descanse e saiba que esse novo também Deus sabe. E se você está no meio desse algo novo, lembre-se, Deus te chamou para isso e há um propósito nisso. Amém? Uma segunda implicação: precisamos entender que quando nós estamos vivendo o novo, precisamos entender que as aplicações dos princípios divinos
tornam o novo mais um degrau da vida. As aplicações dos princípios divinos tornam o novo mais um degrau para a vida. Preste atenção no versículo 7 e 8 do capítulo de Josué. Diz assim: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Isto é, Deus está orientando aqui Josué o seguinte: olha, seja forte e corajoso, medite nessa lei, ouça a lei, leia a lei, viva a lei, coloque em prática tudo que a lei ensina. Porque se você pôr em prática esses princípios da lei, você terá sucesso. Isto é, você subirá o degrau da sua vida. E é nesse sentido que eu entendo que viver o novo se torna um degrau para a nossa vida. Se torna uma caminhada de crescimento. E isso se torna crescimento quando nós aplicamos os princípios de Deus nessa novidade. Então, o conhecimento de Deus e os seus desígnios, isto é, as suas leis, os seus princípios, nos faz viver o novo como mais uma experiência com Ele rumo à maturidade. Então, olha o propósito de viver o novo, gente. O propósito de viver o novo é ter essa experiência de conhecer cada vez mais os princípios de Deus. E esses princípios aplicados em nossas vidas, sendo vividas de forma sábia, esses princípios nos fazem subir um degrau, nos levam à maturidade, nos levam ao conhecimento. E nesse sentido, eu lembro aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo indo para Damasco, Atos capítulo 9, e ali o que acontece? Paulo, um perseguidor de cristãos, um homem que valorizava as leis, fariseu, e Jesus encontra com Paulo naquele caminho. Paulo cai do cavalo, fica cego, e a partir dali Paulo começa a viver o novo com Cristo. E Paulo vive esse novo com Cristo aplicando na sua vida o Evangelho, aplicando na sua vida os princípios de Cristo, aonde esses princípios faz Paulo, por exemplo, lá em Gálatas, dizer: olha, Cristo habita em mim. Paulo começa a viver esse novo aplicando os princípios de Jesus, dizendo o seguinte: olha, o que ficou para trás ficou. Agora eu olho para frente, rumo ao alvo. Olha que interessante como Paulo vive o novo, que Deus permitiu que ele vivesse a partir dos princípios de Jesus, a partir dos princípios do Evangelho. Então, quando nós nos deparamos com o novo, nós precisamos primeiro meditar nos seus princípios, desenvolver nosso conhecimento em Deus e aplicar esse conhecimento neste novo. Qual o novo que estamos vivendo hoje? Talvez é a situação de pandemia, crise política, econômica. Aplique os princípios de Deus nesse momento na sua vida. Lembre-se de Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lembre-se de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se de outros textos, onde Deus nos ensina a acalmar o coração, a descansar nele. Onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou então lá em Tiago, onde diz que nada vem sobre nós, a qual nós não possamos suportar. Lembre-se desses princípios de Deus, desse momento novo, na sua e na minha vida. Aplique esses princípios e você vai perceber que tudo isso vai te levar a uma maturidade. A uma maturidade. A subir mais um degrau nessa caminhada cristã.
Amém? E terceiro e último ensinamento aqui desta manhã, eu penso que esse é o principal. Seja no antigo ou no novo, lembre-se que Ele está contigo. Ele está comigo. Ele está conosco. Pode ser o antigo, pode ser essa situação nova que estamos vivendo, mas lembre-se disso. Ele está contigo. Ele está conosco. E no verso 9, ele diz assim para mim e para você. Diz assim. Nós lemos esse texto. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Amém? Esta é a esperança. É essa palavra que deve estar acima do medo. É esta mensagem que nós devemos permitir com que a nossa mente fantasie e traga para o nosso coração como verdade, de que Deus está conosco. E isso deve prevalecer no nosso coração. Por quê? Porque o novo, desta maneira, o novo não se torna um gigante. O novo não se torna um muro muito alto. O novo não se torna um monstro. Mas o novo se torna mais um momento onde eu vou ter a experiência de estar com o Senhor. E lembre-se, a promessa é a coragem que nos faz aceitar as condições do novo. É a promessa que nos faz aceitar e que nos faz mergulhar neste novo, viver este novo. Porque não tem como sair deste novo. Então vamos viver, mas vamos viver da maneira sábia, confiando na promessa, a promessa de que Ele estaria conosco, e Ele está conosco e estará eternamente, em nome de Jesus. E aqui eu me lembro, meu irmão e minha irmã, da mulher samaritana. Lembra lá no poço? Jesus está lá no poço com a mulher samaritana, e Jesus, então, ele começa a falar com a mulher samaritana, e ele então oferece um novo para ela. Olha, se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede, Jesus disse a ela. E qual foi a reação dela? Ela aceita. Ela aceita esse novo a partir dessa promessa. Essa promessa dessa água que nunca mais vai fazer ela ter sede. Ela aceita esse novo que vai fazer com que ela abandone os prazeres que ela tinha com vários relacionamentos. E ainda vai levá-la a proclamar esta mensagem para o seu povo, o povo de Samaria. Se você lembrar, ela vai até a aldeia e volta com o povo. Isso quer dizer o quê? Ali está uma missionária. Ali está alguém que foi proclamar a palavra de Deus a partir do novo. O novo para ela era o quê? Sair desse aprisionamento com relacionamentos e proclamar a palavra do Senhor Jesus, do Messias, para um povo que não cria nessa verdade. Então a mulher Samaria aceita esse novo a partir da promessa de Jesus de que ela não teria mais sede, que a água que ele daria a ela era uma água viva, um jorrar de águas. Essa é a promessa. E será que hoje nós estamos vivendo essa promessa em nossas vidas? Será que está faltando em nós a coragem? E a coragem significa compreender as promessas de Deus para mim e para você. Platão, grande Platão, filósofo, diz assim, a frase interessante: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Aqui eu estou pegando um filósofo que não é cristão, não é nada, mas eu estou trazendo uma frase para usar como uma metáfora no nosso entendimento em relação a Deus. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real tragédia da vida é quando um homem tem medo da luz. E ter medo da luz é exatamente nós nos esquecermos e não queremos viver as promessas de Deus como encorajadoras para vivermos o novo. Porque
Josué recebe aqui uma caminhada. Josué, ele decide o quê? Deus decide convidar Josué para uma caminhada, e nesse sentido, Josué, ele não tem medo da luz, não tem medo da obediência, não tem medo de aceitar o convite de Deus, do novo que Deus tinha para ele. Diante disso, eu quero encerrar essa meditação dizendo o seguinte para você. A Bíblia não relata isso, a Bíblia não fala, mas nós não podemos deixar de pensar como seres humanos que somos, e Josué era um ser humano também como eu, como você, de que talvez Josué tenha um frio na barriga assim, quando ouve de Deus essa orientação: lidera o meu povo, leve meu povo para a terra que eu prometi. É possível que ele teve esse frio na barriga. Mas a palavra de Deus para Josué é a mesma palavra que Deus tem para mim e para você nos tempos de hoje. Não importa se tem pandemia, não importa se tem crise, não importa. A palavra de Deus para Josué é a mesma palavra de Deus para você e para mim nos dias de hoje. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Seja fortes e corajosos. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. E para nós vivermos uma vida sem medo, nós precisamos firmar o nosso coração nesta verdade, de que o novo vai surgir em nossas vidas constantemente. Porque a vida não pertence a nós, pertence a Deus. O controle dela pertence a Deus. E a melhor maneira de nos relacionarmos com o novo é firmarmos o nosso coração nessa promessa de que Deus está conosco para sempre. Por isso eu sou forte e corajoso, e tudo isso vai passar. E dentro dessa temática eu encerro trazendo uma frase do Charles Swindoll. Ele diz assim: quando a graça de Cristo estiver plenamente desperta em sua vida, você descobrirá que não está fazendo algo devido ao medo, ou vergonha, ou por causa da culpa, mas age por causa do amor. Quando você decide ver o novo, e você entende o que é graça de Deus, você logo faz isso, não por medo, não por culpa, não por vergonha, mas você faz por amor. Por que por amor? Porque essa graça foi te dada por amor, e esse amor vem de Jesus Cristo, Filho. Hoje você e eu não precisamos mais ficar aprisionadas ao medo, gente. Porque o maior medo que o ser humano deveria ter é o medo da condenação eterna. É o medo da separação de Deus, separação eterna. Mas isso foi quebrado, foi levado para uma cruz por Jesus Cristo. Logo você e eu, nós não precisamos mais ficar separados de Deus. Deus nos chama para um relacionamento com Ele, através de Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo. E nesse sentido, você pode sim viver uma vida onde o medo não te aprisiona. Você pode sim viver uma vida onde as promessas de Deus permeiam o seu coração. Você pode sim viver uma vida onde Cristo é o dono da sua história. Portanto, todo novo que surgir nas nossas vidas não são algo novo, mas são momentos de aprendizado, momentos de ensinamento, momentos de crescimento, porque tudo há um propósito. Será que você tem vivido aprisionado no medo? Meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora. De que maneira você tem vivenciado esse tempo na sua história? O medo tem deixado você triste, preocupado ou preocupada? Tem feito você chorar? Tem feito você abandonar algumas coisas importantes da sua vida por causa do medo? Porque você não está sabendo lidar com o novo? Deixa eu te deixar essa mensagem para você. Essa mensagem de Deus para você.
Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo. Porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Sabe aquele Deus que todas as manhãs faz você abrir os seus olhos e diz para você que as misericórdias dele se renovaram sobre a sua vida? Sabe esse Deus? É esse mesmo Deus que diz para você isso hoje. Seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu estou, independente do que aconteça na sua vida, na sua história, nas pessoas que você conhece, que você gosta, enfim, independente disso, tudo vai ter um propósito. Aprenda com isso. Viva a partir desse propósito de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.